Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Cozinhando com a Lê Reis. E a receitinha de hoje não podia ficar de fora aqui do canal. Uma receita muito brasileira, feijoada. Então, vamos ver os ingredientes dessa delícia? E os ingredientes para a nossa feijoada são 1 kg de feijão preto, para cada quilo de feijão 3 quilos de carne. E aí pode variar de acordo com o que você gosta dentro da sua feijoada. Eu aqui vou usar costelinha de porco, carne seca, paio, linguiça calabresa, vou usar um pouco de bacon, mas você pode usar lombinho, pode usar orelha, pé, rabinho, o que você gostar aí na sua feijoada. Então, todas essas carnes, 3 quilos para cada quilo de feijão, certo? Então, você varia aí de acordo com o que você mais gosta na sua feijoada e pesa aí mais ou menos aproximadamente 3 quilos de carne para 1 quilo de feijão. Vamos precisar também de uma laranja, de cominho, louro, e 3 cebolas grandes. Aqui eu tenho um pouco mais porque as minhas estão um pouco menorzinhas, mas são 3 cebolas grandes e 6 dentes de alho. E é só isso, e vamos ver como que a gente vai fazer aqui essa feijoada deliciosa. Primeiro, você vai dessalgar as carnes, primeiro de tudo. E isso demanda aí um pouquinho de tempo, tá? Então, você vai deixar de molho aí as suas carnes em água gelada por 12 horas, de preferência na geladeira. Então, aqui a minha única carne salgada é a carne seca, tá? Então, eu já vou cortar e já vou colocar ela na água pra deixar ela na geladeira 12 horas, certo? Pode deixar até mais. Se você tiver costelinha, lombo, ou o pé, a orelha, o rabinho, que são salgados, você também vai fazer. Então, todas as carnes que você tiver salgada, você vai fazer esse processo de 12 horas de molho, tá? Então, vou já cortar aqui a minha carne seca, que é a minha única carne salgada. Que a minha costelinha também tá fresca, não tá salgada, e eu não vou usar mais nada salgado. A única coisa salgada é a carne. O que você tiver de salgado, vai colocar de molho. Então, eu já vou fazer os cortes. O corte eu vou fazer mais ou menos de uns 2 centímetros, 2 por 2. Mas você pode escolher aí o tamanho que você for escolher das outras suas carnes também, se você for usar o lombo, por exemplo. Então, eu já vou cortar aqui e deixar de molho. Então, vamos lá cortar. Como eu falei, você escolhe o tamanho aí que você vai preferir os pedaços. E vamos colocar água gelada. Se você não tiver as suas 12 horas e quiser agilizar a sua feijoada, aí você olha na embalagem como dessalgar mais rápido, tá? E tem como dessalgar mais rápido. Mas feijoada é assim mesmo, gente. Demora pra ficar deliciosa. Ela demanda um pouco mais de tempo mesmo. Por isso que o ideal é você começar um dia antes aí a preparar a feijoada. E sempre mantenha as carnes na geladeira, tá? Isso vai ajudar a dessalgar. E nessas 12 horas, você vai trocando a água a cada 3 horas. Claro que se você for colocar do dia para noite e você for dormir, não vai acordar no meio da noite pra trocar a água, né? Mas enquanto estiver acordado, vai trocando aí a cada
2 ou 3 horas, tá? Importante, porque depois de um tempo a água que já está não faz mais efeito, não fica mais dessalgando. Então, o importante é você trocar sempre essa água, tá bom? Então, coloca na geladeira e deixa aí o tempo suficiente de todas as suas carnes que estiverem salgadas. Troca toda vez a água de todas, tá bom? O nosso feijão preto não é igual aos outros feijões, principalmente se você for fazer feijoada que é cozimento longo. Então, não precisa deixar ele de molho 12 horas, tá? Só deixando de 1 hora, 30 minutos já é suficiente de deixar ele de molho. Então, não precisa deixar ele junto com as carnes, não, tá? Porque o feijão preto, se você deixar muito tempo de molho, ele vai acabar perdendo um pouco da cor dele. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma feijoada bem gostosa, bem pretinha. A gente quer uma feijoada bem gostosa e com a cor de feijoada mesmo, né? Sem perder aquela cor pro feijão não ficar esbranquiçado. Outra coisa que é importante falar, a carne que você vai deixar dessalgando, ela vai começar a ficar esbranquiçada com as trocas de água, e é normal, tá bom? Isso vai acontecer mesmo. Então, vamos esperar as 12 horas, quando tiver um pouquinho, quando passar já umas 10 horas, eu vou colocar aqui o feijão, e depois dessas 12 horas completinhas aí, a gente vai começar a fazer a nossa feijoada. Bom, pessoal, eu já vou colocar aqui o meu feijão de molho. Tem que deixar aí de 30 a 1 hora de molho. Então, vamos colocar ele de molho. Se quiser, pode dar uma escolhidinha nele. E vamos colocar água até cobrir bem. E deixar aí reservado de molho de 30 minutos a 1 hora pra ficar já de molho. Depois a gente vai despejar a água pra colocar na panela, tá? Não vamos usar a mesma água. Então, vamos colocar de molho aí os nossos feijões. Bom, pessoal, ó, já deixei um tempo aqui a carne que é salgada. Você também deixa aí suas carnes salgadas de salgar. Vou jogar essa água fora. E vou deixar 10 minutos ferver as carnes salgadas. Como eu falei, eu só tenho a carne seca aqui que é salgada, mas se você tiver outras carnes salgadas, você vai colocar para ferver por 10 minutos, tá? Só as carnes salgadas, certo? Enquanto isso, já vai preparando aí todas as outras coisas, porque a gente vai já dar início aí a nossa feijoada, tá bom? Demora mesmo. Mas é porque, pra ficar com aquele gostinho gostoso, tem que demorar mesmo, tá, gente? Se você quiser apressar aí a sua feijoada, pode colocar na panela de pressão. Mas o legal é você fazer com bastante tempo pra agregar sabor à sua feijoada, certo? Então, eu vou colocar aqui pra ferver a minha carne seca por 10 minutos e volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal, já ferventei aqui um pouco a minha carne salgada. Você também já ferventa aí uns 10 minutinhos aí as suas carnes salgadas. Agora, já escorri a água aqui e vou colocar primeiramente o meu feijão pra já começar a ferver por 30 minutos, tá? Então, eu vou separar em 2 panelas e já vou começar a ferver aqui esse feijão que tá de molho. Vou escorrer essa água. Aqui eu coloquei de molho com umas folhas de louro, mas é opcional, tá? Que a gente vai colocar também aqui no preparo. Então, eu vou colocar pra ferver por 30 minutos esse feijão, escorrer essa água, colocar outra água. Lembre-se que a partir de agora, toda a água que for colocada na panela tem que ser quente, para facilitar o processo do cozimento, certo? Então, vou escorrer essa água, colocar na panela e ferver por mais 30 minutos somente o feijão com água quente, tá? Depois que ferver, aí a gente vai começar a misturar e ferver todos os ingredientes. Ó, pessoal, aqui já está no fogo
aqui as duas panelas com os feijões. Eu separei em duas porque eu não tenho tantas panelas grandes, mas se você tiver já uma panela grandona, já pode colocar em uma panela só, tá? Água quente, como eu falei. Então, deixa aí por um tempinho de 30 minutos, somente o feijão e água quente, tá? Já vou tirar aqui essas folhinhas. Trinta minutinhos e aí a gente vai começar a fritar a cebola, o alho e já acrescentar tudo numa panela só pra gente começar a cozinhar propriamente dito aí a nossa feijoada, porque por enquanto é mesmo o preparo, ok? Então 30 minutinhos aí, água quente e feijão. Está gostando da receitinha de hoje? Então dá um like, comenta o que você está achando e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Também ative aquele sininho para receber as notificações das próximas receitas. Acabei de desligar aqui o feijão e agora vamos pegar aquela panela grande, a maior que você tiver aí na sua casa, porque nós vamos agora juntar todas essas delícias aí para cozinhar muito bem a nossa feijoada. Então, pega uma panelona aí e vamos começar a fritar a cebola, o alho e colocar os outros ingredientes. Então, vamos lá, coloquei aqui para aquecer a panela. Vou colocar um pouco de azeite para refogar a nossa cebola. Vai demorar um pouco para refogar porque é bastante cebola. Se você quiser trocar o azeite por óleo ou até mesmo banha de porco, pode também. Então, vamos colocar a cebola. Então, vamos lá. Vamos refogar aqui bem a cebola. Vou colocar já o alho. Cheirinho de alho e cebola é muito gostoso, né, gente? Vamos dar aquela boa refogada no alho, na cebola. E a gente vai colocar o nosso feijão. Então, vamos lá acrescentar o feijão. Eu vou acrescentar ele aqui com a água, com o restinho da água que a gente cozinhou, tá? Não precisa jogar fora essa última água. Você tá vendo que ela já tá, ó como ela tá escura. Se a gente jogar fora, a gente vai perder cor nessa feijoada. E água quente, tá? Coloca mais água quente. Sempre que você for adicionar
água aqui nessa feijoada a partir de agora. Você vai colocar água quente. Então, sempre deixa uma água bem quentinha aí já do lado para você ir acrescentando conforme necessário, tá? Eu não deixei de molho o feijão tanto tempo. 12 horas é muito. Eu deixei mesmo só aqueles 30 minutos, 1 hora máximo, porque o feijão preto é diferente do feijão normal, tá? Ele vai cozinhar um pouquinho mais rápido, vai amolecer conforme esse cozimento lento. E esse cozimento lento aqui da feijoada vai fazer com que aqueles gases que dão indigestão vão sumir, tá? Então, fica tranquilo aí que não precisa deixar de molho tantas horas, não, tá? Aquelas 30 minutos, 1 hora é suficiente pra não dar indigestão com os gases e nem também ficar cru. Então, vou acrescentar um pouco de água quente aqui e a gente vai acrescentar as outras carnes. Vamos adicionar primeiramente as carnes que são mais duras. Então, vamos acrescentar aí todas as carnes que são mais duras. Se você for colocar lombinho e as linguiças, a gente vai colocar por último. Se não, se a gente colocar agora, o que vai acontecer? Vai sumir no final da feijoada. Então, vamos colocar primeiro as carnes com um cozimento longo. Depois, quando estiver chegando mais perto do fim, com um cozimento curto. Tá? Então, vou colocar aqui minha carne seca. E a costelinha. Se você tiver aí o rabinho, a orelha, o pé, você pode colocar também aqui nessa hora, tá? Eles também são cozimento longo. Vou adicionar aqui mais água, que ficou pouca. E por enquanto, eu não vou adicionar nada de sal, tá? Como a gente tem algumas carnes que são um pouco salgadas, as linguiças, eu vou deixar o sal pra ajustar no final, tá? Mas se você quiser, já pode colocar um pouquinho pra já ir pegando. Mas eu prefiro ir acertando do meio pro final o sal, certo? Então, vou colocar aqui os temperos, o louro, cominho, que super combina com o feijão. Na verdade, o cominho combina com vários grãos. Então, vou colocar aqui o cominho também. A gosto, tá, pessoal? Se quiser colocar outros tipos de tempero que você é acostumado a colocar na sua casa, você também pode colocar. Páprica, pimenta calabresa. Eu vou pôr um pouquinho aqui também de páprica e de pimenta calabresa, mas bem pouquinho. Mas o principal aí é o louro e o cominho, certo? Pôr um pouquinho de calabresa, pimenta calabresa aqui, já pra ir pegando um gostinho apimentado. Não é muito, viu? Pode ficar tranquilo que não vai ficar apimentado. Se quiser, já pode pôr uma colher de sal. Senão, você espera pra ajustar mais no final. Eu já vou colocar mais água quente aqui. Já tá terminando de esquentar minha próxima água ali. E eu já vou colocar aqui. E aí, gente, a gente vai deixar essas carnes aqui de cozimento mais duro por 2 horas. De vez em quando você vem, dá uma mexidinha, vê se tá precisando de água. Sempre dá uma mexidinha, porque o feijão, ele tende a querer ir pro fundo e começar a grudar, tá? Não é isso que a gente quer, então de vez em quando você vem dar uma olhada. Não pode tampar a panela, tá? Como a gente tá mexendo com carnes que são tendenciosas já a ficar salgadas,
Pra evitar que fique salgado, você não tampa a panela nesse tempo todo, tá? Então, vai deixando a água quente aí do lado pra você ir acrescentando. E de vez em quando você vem mexendo aqui a panela. Vou deixar esse aqui por 2 horas e depois eu volto pra gente colocar o restante dos ingredientes e terminar aqui a nossa feijoada. Outra dica super importante é usar uma laranja cortada ao meio aqui nessa fervura aí de 2 horas da feijoada. Ajuda a tirar a gordura, ajuda a feijoada a ficar mais leve e mais gostosa, tá bom? Então eu vou cortar ela aqui no meio e vou colocar. Vou colocar aqui pra cozinhar junto, com casca e tudo, só corta no meio, tá bom? Bastante água, tá, pessoal? Não economiza na água, põe bastante, porque vai reduzindo conforme vai passando essas 2 horas, certo? Então, vai olhando, de vez em quando dá aquela mexida, porque o feijão, como eu disse, ele tende a ir pro fundo e querer grudar. Então, de vez em quando você vai mexendo aí. E é isso aí, gente. Paciência e calma. Feijoada não tem que ter pressa para ela ficar super gostosa e deliciosa, saborosíssima. Então, vamos esperar passar essas 2 horas e eu volto para terminar com os outros ingredientes. E quando tiver faltando uns 30 minutinhos para terminar aqui a nossa feijoada, a gente vai pegar um pouquinho desse caldo para fazer aquele molhinho apimentado, tá? Para quem não gosta de pimenta, então a gente não vai colocar aqui dentro da feijoada, tá? Vamos fazer aquele molhinho à parte. E para o molhinho, vamos precisar de tomate, cebola, salsinha, pimenta e o caldinho. A gente vai pescar aqui o caldinho, colocar. E aí, você pode caprichar na pimenta aqui nesse molhinho, que vai pegar só um pouquinho aí, quem quiser e quem gostar de pimenta. Então, você pega o caldinho. Vou misturar aqui pra vocês, olha só. Aqui caiu um pouquinho de feijão, já vou pegar. Ó, e pode caprichar na pimenta aí, a pimenta que você gostar mais. Pimenta vermelha, pimenta dedo de moça, tá? O que você achar melhor, ou aqueles molhinhos de pimenta mesmo, líquido, pode ser também, tá? Então, você mistura bem aí, fica um molhinho delicioso pra quem quiser colocar aí um pouco de pimenta na feijoada. Tá? Uma super dica aí pra vocês. Bom, pessoal, já passou aí as 2 horas e agora a gente vai acrescentar os nossos outros ingredientes. Antes de colocar os outros ingredientes, eu vou tirar essa laranja daqui que já fez o efeito que tinha que fazer. Então, eu já vou tirá-la daqui. Vou acrescentar agora o meu bacon. E as linguiças, o paio e a calabresa, tá? Se você for colocar o lombinho, pode colocar agora também. Deixa eu colocar devagar, senão vai espirrar aqui. Não cortei muito fino, porque senão ela desmancha, tá? Eu cortei aí mais ou menos, ó, a grossura. Ainda assim, espirrei. Então, coloca aí a calabresa, o paio.
Se precisar acrescentar mais água, como eu falei, vai acrescentando água quente, sempre mexendo no fundo. A partir de agora você mexe com mais delicadeza, porque agora as carnes já estão mais macias. Senão vai desmanchar tudo, vai chegar no fim, vai estar tudo desmanchando. E agora a gente vai deixar por aproximadamente aí mais umas 2 horas, tá bom? Como eu falei, feijoada demora mesmo, certo? Vou deixar aí mais 2 horas. O nosso feijão que desce tudo, então sempre mexe para não grudar lá no fundo. Não tampa, como eu falei. Se você quiser já ajustar um pouco do sal, já pode ajustar os temperinhos, mas vai ficar aí mais 2 horas cozinhando essa feijoada deliciosa, certo? Eu não falei, mas o fogo eu sempre deixei alto, tá? Deixei alto desde o começo. Pra cozinhar bem aí nossas carnes, cozinhar bem o nosso feijão. Então, vamos deixar aí mais umas 2 horas. Então, vamos deixar aí mais umas 2 horas. Depois eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. E terminou aqui a nossa feijoada e olha que delícia. O caldinho já tá bem grossinho. Se por acaso o seu caldinho não engrossou, tudo bem, não tem problema. Você pode pegar aí umas 2 conchas bem cheias, bater no liquidificador, bater o feijão, principalmente o grão, e um pouco de água, bate bem no liquidificador aí e volta aqui pra panela que vai dar aquela engrossada. Mas aqui nem precisou, o caldo já engrossou por si só. Então, agora é só servir com aquele arrozinho branco, aquela farofinha, aquela couvinha, né, gente? Que delícia! Os acompanhamentos da feijoada aí, fica a seu critério, que você gostar aí de acompanhar, você faz aí. Depois eu vou mostrar aqui como ficou no prato pra vocês. E espero que vocês tenham gostado muito da receitinha de hoje. Obrigada por ter ficado até aqui e até mais!